Deus, glória ao nome do nosso Deus. Glórias ao nome do nosso Deus por estarmos aqui nesse domingo, dia 31 de agosto de 2025, na Escola Bíblica Dominical. Nós vamos ler no capítulo 14. Vamos ler Mateus capítulo 14. Abra seu coração. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, olha lá, a fama de Jesus. E disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos. E por isso essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. Olha lá. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegando os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-los a Jesus. Olha lá. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, possuído pela íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto. Olha lá. E a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comidas para si. Jesus, porém, lhe disse: Não é mister que vão, dá-lhe vós de comer. Então eles disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele lhe disse: Trazei-mo aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E responderam-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha lá. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes?
E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram todos os que estavam enfermos. E rogaram-lhe que ao menos ele pudesse tocar a orla da sua veste. E todos os que a tocavam ficaram sãos. Capítulo 15. E quando chegaram ao pé de Jesus, uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Por que transgridi vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Olha lá. Porque Deus, dizendo: Honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à sua mãe, que morra de morte. Olha lá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai e sua mãe é oferta ao Senhor, o que poderia aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. Olha aí, ó. E assim validaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E chamando a si a multidão, disse: Ouvi e entendeis. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis sem entender? Olha lá. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. Olha aí, ó. Mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. E partindo Jesus dali, foi para a parte de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, chegando ela, e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia. Olha aí, ó. E subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou.
de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, clamando, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhe: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu, olha lá, e deu aos seus discípulos. Glórias a Deus, né? E todos comeram e se saciaram, e levantaram-se do que sobejou 7 cestos cheios de peixes. Ora, os que tinha comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né? Que palavra maravilhosa que o Senhor Jesus está nos dando aqui nesta manhã. Glórias a Deus. Pense bem na sua vida nesta manhã, como Deus ama você, como Deus não desistiu de você, como Deus tem um plano na sua vida. A coisa mais maravilhosa é saber que Deus tem compaixão de nós, que Deus se interessa por nós, que Deus quer nos abençoar, que Deus tem um plano em cada criatura. Pense bem nisso. Deus não desistiu de você. Amém? Vamos continuar a leitura da palavra de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Vamos continuar. Glória a Deus. Capítulo 16. E chegando os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram que lhes mostrasse algum sinal do céu. Olha que palavra maravilhosa. Lemos o capítulo 14, lemos o capítulo 15. Vamos meditar ainda nesse texto aqui. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Deus está aqui presente. Vamos meditar nesta palavra hoje, no capítulo 14 e o capítulo 15. Nós vamos parar somente nesses 2 textos hoje, devido ao tempo. No capítulo 14 todo, o Senhor Jesus ele dedica a morte de João Batista. Jesus faz a primeira multiplicação dos pães. E Jesus, ele anda por cima do mar. Eu até digo essa palavra aqui, ó, que o nome desse capítulo é a falta de fé. Porque as pessoas não acreditaram em João Batista, mas o mataram. Jesus teve que multiplicar pães para mostrar que ele é o dono do ouro e da prata. Que muitas pessoas, elas ainda não acreditam no poder de Deus. Tem muita gente que duvida de Deus. Se muitas vezes eu tenho visto na igreja, eu estou caminhando na igreja há mais de 40 anos, eu tenho visto que tem pessoas que vivem o mês todinho com um salário mínimo. Às vezes é um casal com 2 filhos, com até 3 filhos. E eu não sei o que acontece com o dinheiro daquele casal que com um salário mínimo eles conseguem sustentar, pagar água, luz, vive o mês todinho com um salário mínimo. Enquanto tem gente que ganha 10 salários mínimos e passa um aperto e faz empréstimo. Isso aí é uma prova de quê? É uma prova de fé. São pessoas dizimistas, hein? Além de ganharem um salário por mês, ainda dão dízimo, são ofertantes, são colaboradores e o alimento não falta. Sabe por quê? Porque são discípulos de Jesus. Aqui o Senhor Jesus ele está grifando nesse capítulo 14
do versículo 22 até o 36, a falta de fé. Olha lá, tão logo Jesus disse: vem Pedro, passa a andar aqui sobre as águas. Porém Pedro, olha ali, ó, Pedro não confiou nas palavras de Jesus. Por mais que a gente ore, ministre e diz, Deus vai te abençoar, a pessoa não acredita. Não acredita que Jesus está no barco, viu? O barco aqui representa a sua vida, seu casamento, seu trabalho. Aparece a força do vento aqui, ó. A força do vento simboliza o quê? A conversa fiada. No preceito da dízimo vai faltar. O vento aqui representa as pessoas que dão ouvido à negatividade. São as pessoas que perdem a fé por qualquer coisa. Olha lá, ó. E eles começam a afundar no mar da vida. Ainda hoje, grandes e valorosos homens de Deus têm passado pelo mesmo problema. Em momento de inspiração, eles sentiram a chamada do Criador para grandes obras, lançaram para realizá-la. Confiaram em Jesus, mas confiaram que Jesus iria prover todos os meios. No entanto, aqui no momento em que eles tinham que ganhar 10 na prova, para concretizar as suas obras, eles fraquejaram. Pedro fraquejou e muitas pessoas têm fraquejado, porque duvidam. Será que Jesus vai me conduzir? Jesus vai estar comigo? Duvidar da palavra é mesmo que confessar que não se acredita que o Senhor seja verdadeiro e cumprirá tudo o que prometeu. Portanto, depois de ter fé e orar, não se pode mais duvidar. E muitas pessoas estão duvidando. Essa multiplicação dos pães aconteceu por quê? Porque Jesus deu graças. E porque Jesus orou. E porque Jesus é Deus. Só Jesus pode fazer milagres. Só Jesus pode fazer acontecer. Só Jesus pode transformar uma pessoa. Aqui nós vemos para a segunda esfera. Você tem que acreditar na palavra de Jesus. É isso que eu quero dizer aqui, ó. João Batista pregou a mensagem do Evangelho, vamos dizer assim, porque ele pregou o batismo nas águas. Jesus fez a primeira multiplicação na frente dos discípulos, 5 pães e 2 peixinhos se transformaram. Calcula-se que mais de 10 mil pessoas, porque só entre homens e mulheres, só contando o homem deu 5 mil homens, ainda tinha mulheres e crianças. O que você mais acredita que Jesus é poderoso para fazer? Aí aqui vem uma prova que eu costumo dizer que é uma das maiores provas, além da ressurreição que a gente vai ver mais para frente, milagres sobrenaturais. Jesus anda por cima do mar. E calcula-se que aqui em distância, muitos estudiosos calculam que de onde Jesus estava até o barquinho foi quase 3 quilômetros de distância. O barco já estava lá no meio do mar, a mais de 3 quilômetros da terra. E Jesus aqui subiu e andou por sobre o mar. Isso aqui é a maior prova de que o Senhor Jesus é Deus, que Ele está. Ninguém faz isso, até hoje ninguém conseguiu fazer o milagre. Muitos homens de Deus dizem que um homem de Deus já fez isso, eu não sei, já ouvi falar, mas eu prefiro dizer que só quem vence o poder da natureza é Deus. Só quem pode mudar o curso do vento é Deus. Nós vemos isso na história de Elias, quando ele orou para que chovesse, choveu. Só Deus é Deus, mas Deus ouve a oração dos homens de Deus, das mulheres de Deus, das pessoas que realmente clamam a Deus de noite e de dia. Só Deus pode fazer isso. É o impossível. Nós aqui estamos orando pelo impossível. Eu sou uma pessoa que eu acredito na palavra de Deus, tanto que aqui na minha frente tem um Pai, o Filho e o Espírito Santo representado aqui na sala da oração, nessa escola bíblica dominical. Eu creio na palavra de Jesus. Não tenha medo do vento. Pedro aqui, o Senhor Jesus salvou Pedro porque ele já estava se afogando. Ele acreditou que ele ia morrer naquele mar. E o mar é perigoso. Eu costumo até dizer que a tempestade do mar, uma pessoa... Se até uma tempestade no rio, que eu moro aqui no Amazonas, o rio tem banzeiros que parecem mar, que eu já vi no rio Amazonas, já andei pelos rios, e muitas pessoas que confiavam, esse banzeiro não vai derrubar minha canoa. Derrubou sim. Eu vi pastores quase morrerem afogados em banzeiro do rio Amazonas. Então, isso é para você entender que você não pode vencer a natureza.
Você não pode vencer aquilo que Deus tem poder. Deus tem poder. Só Deus tem poder. E Jesus aqui passou por cima de tudo isso porque Ele é Deus. Deus é poderoso. Deus pode fazer todas as coisas. Você não. Nós somos pequenos. Nós somos pequenos, mas reconhecemos que nós dependemos do poder de Deus. Eu estou pregando aqui confiado não em mim, mas no poder de Deus. Só Deus pode fazer as coisas acontecerem. O ser humano ainda vive em tradições. O capítulo 15 é mostrado que muitas pessoas estão quebrando a fé por tradições. Hoje estamos vivendo uma fé de tradições. As pessoas acreditam em tradição de comer peixe, de guardar sábado. Nós não vivemos mais debaixo de condutores cegos, que Jesus chama aqui, que muitas pessoas estão seguindo religião. E a religião não produz a fé. Só o poder de Deus pode reproduzir fé. O coração do ser humano é muito contaminado por religião. Essa que é a verdade. Muita gente está morrendo em nome de religião. Eu fui orar numa mulher em que ela tinha visto que Deus estava operando, mas ela disse que a religião dela dizia: eu tenho que aceitar o meu karma, eu tenho que aceitar a minha doença, eu tenho que aceitar essa situação. É o meu karma. Muitas pessoas acreditam em conversa fiada e não são curados pelo poder de Deus. Está aqui na palavra de Deus. O coração do homem é maligno. O pensamento dele é maligno, é adúltero. Eles acreditam em qualquer conversa fiada, mas são contaminados por conversa fiada, por mentira, por enganação. Aqui teve a mulher cananeia, que ela poderia ter desistido. Ela poderia ter negado a fé. Hoje muita gente nega a fé por qualquer motivo. Ela pegou, não aceitou. Ela insistiu. As bênçãos grandes só vêm quando você insiste, quando você acredita. As maiores bênçãos que eu tenho na minha vida foi porque eu insisti, eu não desisti. E eu digo para você a mesma coisa, não desista da sua fé. Aquela mulher cananeia, ela sabia que havia separatismo, mas ela não aceitou, ela continuou gritando, ela lutou. E ela chegou aos pés, aqui o versículo 25 diz aqui, ó. E então chegou ela e adorou, chegou bem na frente de Jesus e disse: Senhor, socorre-me. E Jesus chamou ela quase de cachorra. Não é bom. Jesus usou uma figuração que, se fosse para algumas pessoas, já tinham deixado Jesus. Não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ela sabia que Jesus é poderoso. Você sabe que Jesus é poderoso. Jesus estava provando aquela mulher. Jesus: só mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã, ficou liberta. Você está entendendo? Acredite na palavra de Deus. Tem momentos na vida em que a sua fé vai ser provada. Tem momento em que na sua vida você vai ter que mostrar que você é de Jesus. Você está entendendo? Esta é a fé. A fé, ela transforma muito. Eu aprendi essa palavra, que a fé, ela transporta montanhas. A fé em Deus faz-nos passar por cima de todas as circunstâncias da vida. E eu estou dizendo aqui nessa meditação da manhã. Vamos para a nossa última meditação. Aqui nesse capítulo 15 é a declaração de que nós temos fé em Deus. Aqui nesse capítulo 15 é o momento em que você vai ser provado. Tem momento na vida em que a nossa fé vai ser provada. Tem uma música que diz aí: rompendo em fé. Tem momentos da nossa vida em que nós vamos ter que pagar o preço. Tem momentos que nós vamos estar sozinhos. Ninguém vai lutar por nós. Tem momento em que muitas pessoas vão nos deixar. E é nesta hora que a sua fé vai ser provada. Aqui Jesus faz a segunda multiplicação de pães no capítulo 15. E você observa que aconteceu a mesma coisa. Muitas pessoas estão seguindo Jesus. Isso aqui, onde Jesus, muitos ficam admirados. Olha, tem muita gente, a igreja está crescendo. Toda igreja cresce, porque onde Jesus está, a igreja tem que encher. Se a sua igreja não cresce, algum problema está acontecendo. Porque onde Jesus está, as igrejas crescem. As igrejas hoje são cheias. Já trabalhei em igrejas aí que dizem: essa igreja não dá ninguém. Já fui pastor de igrejas. Hoje eu estou trabalhando como missionário, mas já fui pastor de grandes igrejas. E a igreja enchia. Já dirigi uma igreja em que eu dirigi um culto que não dava ninguém.
Dava o máximo 50 pessoas. É um culto que ninguém queria, porque eu era o 8º pastor naquela igreja. Mas eu aceitei, comecei a pregar e a igreja começou a encher. Era uma quinta-feira, não dava ninguém na quinta-feira. Dizia, esse aqui não dá ninguém, dá para ele dirigir, que ele é o menorzinho aqui, é o menor pastor. Eu era o 8º pastor daquela igreja. E eu comecei a dirigir aquele culto. Quando muitos esperaram, passou de 50 para 800 pessoas. Sabe por que cresceu? Porque Jesus estava presente. Onde Jesus está presente, eu não confiava em mim. Porque tem muita gente que confia na sua própria carne. Jesus está onde ele é chamado, meu amigo. Aqui Jesus estava naquele local onde aquela multidão faminta. E Jesus tem compaixão. Jesus tem compaixão dessas pessoas carentes. Hoje tem muita gente que não tem compaixão de ninguém, não ajuda ninguém. A igreja está, em vez de ajudar, ter compaixão, tendo compaixão da multidão. Jesus tem compaixão. Por isso que eu estou dizendo aqui que quando você está na igreja, Jesus está olhando para você. E Jesus fez com que aquela multidão novamente fossem abençoados. E aquela multidão ali ainda sobrou comida. Onde Jesus está, sobra comida. É isso que é maravilhoso, seguir Jesus. Que onde Jesus está, a comida sobra. É isso que eu quero dizer para você nesta manhã. A comida tem sobrado na tua casa, na sua geladeira, na sua despensa. Porque onde Jesus está, a comida sempre vai multiplicar. Eu já trabalho há anos em igreja, eu prego muito essa palavra. Onde Jesus está, a bênção, a multiplicação. Tem muitos que gostam daquela música antiga da farinha da panela. Elias foi um dos únicos profetas que falava igual Jesus, porque ele acreditava no poder de Deus. Você tem que acreditar no poder de Deus. A sua igreja tem que produzir o poder de Deus. Eu trabalhei numa igreja em que eu comecei a orar para Deus, para me ajudar muita gente. E nós conseguimos, sabe quantas cestas básicas, todo mundo dando 1 quilo assim, não vai faltar você contribuir, você ajudar uma pessoa. Todo mês nós ajudávamos 10 famílias carentes com uma cesta básica. Eu mostrei para aquela igreja, a igreja que eu dirigia, ela tinha 40 pessoas, frequentava 20 quando eu peguei aquela igreja. Um galpão que cabia 300 pessoas. E aquela igreja nunca cresceu, nunca teve mais de 100 membros, 150. E eu disse, aqui cabe 300. E em menos de 7 meses dirigindo aquela igreja, a igreja chegou a ter 300. E somando com as congregações, nós chegamos a ter quase 500, 600 membros. E a gente, sabe por que a igreja cresceu? Porque a gente ajudava o próximo. A gente dava a cesta básica, a gente fazia serviços para atrair a multidão. Aqui o pão, a comida, a multiplicação foi uma prova. Se as igrejas trabalhassem na alimentação, fazendo um trabalho com os pobres, as igrejas eram superlotadas. E eu digo para você, onde Jesus está, a multiplicação, a bênção, a fartura. Onde Jesus está, a bênção é multiplicada. Deixe Jesus operar aí na tua igreja. Deixe Jesus operar na tua casa. Deixe Jesus operar aí no teu relacionamento. Deixe Jesus estar aí presente com você. Nós estamos aqui na escola dominical, é só 30 minutos. Vamos já encerrar. Vamos fazer uma oração. Onde Jesus está, aqui foram 4.000 homens. Novamente, na segunda multiplicação, você observa que é assim. Onde Deus está, uma operação maravilhosa. Onde Jesus está, um milagre acontece. Não desista da sua fé. Não desista de Deus. Não desista de frequentar a igreja. Onde Jesus está é o lugar da bênção. O lugar, a igreja foi feita não para ser denominação. A igreja é feita para nós adorarmos Jesus e aprendermos da sua palavra. É isso que o salmista Davi, ele ensina no Salmo 27. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. O salmista, ele tinha certeza que Jesus estava presente. Olha lá, eu vou ler aqui, virar aqui a Bíblia para a gente encerrar, nós vamos já encerrar. O Salmo, muitos veem o Salmo 23 como o Salmo do rei Davi, né?
um salmo de multiplicação aqui, ó. Onde Jesus está não falta alimento, viu? O Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando você acredita em Deus, nada vai faltar na tua vida, na tua casa. Quando nós adoramos a Deus, não tem como nós não sermos abençoados. Aqui no Salmo 27, o salmista ele faz essa declaração, olha aí, ó. Por isso que não faltou alimento naquele lugar. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. A quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, e meus inimigos investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Olha lá. Ainda que um exército, ele diz aí, ó. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Aí aqui está a vitória, porque nós temos que frequentar a igreja. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no tempo. Você está indo na igreja por causa disso aqui. É por isso que eu frequento a igreja, ó, porque eu estou lá na casa do Senhor, contemplando o Senhor. Nós estamos morando na casa do Senhor. A igreja é a casa. O salmista Davi tinha ciência disso, conhecimento. E esse versículo aqui eu coloco na minha vida. Olha aqui, ó. Quando você vai para a igreja, você vai lá porque você está morando na casa do Senhor. E ele disse que queria morar todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Porque no dia da adversidade, ó, quando estiver faltando as coisas, procure a igreja. Porque no dia da adversidade me esconderá do seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos. Aqui ele começa dizendo isso. O salmista diz a mesma coisa parecida com o Salmo 23. O Salmo 23, ele diz encerramento aqui, ó. Versículo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos tempos. Essa casa do Senhor não é o templo somente, é o lugar onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Um dia nós estaremos para sempre com Deus, viu? A igreja primitiva, aqui no livro de Atos, eu vou virar rapidamente, vamos encerrar já já. Só estou mostrando para você que a igreja, lá em Atos dos Apóstolos, eles tinham uma preocupação de cultuar a Deus. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, olha lá, no capítulo 4 de Atos, glórias a Deus aqui, ó. Olha que palavra maravilhosa, é o capítulo 5 de Atos. Um dos últimos versículos da igreja de Atos, aqui, ó, versículo 42. Isso aqui todinha é a igreja, ó. Os apóstolos milagrosamente são tirados, eles tinham um lugar que eles se congregavam, viu? Pedro chegou lá, aí aqui ele usa essa palavra aqui, ó. É a palavra, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Naquele tempo a igreja funcionava todos os dias. Todos os dias eles falavam de Jesus nas casas. Hoje muitos fazem célula só uma vez por semana. Antigamente não era assim. A igreja de Atos, todos os dias no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar. É todos os dias. Nós temos que adorar Jesus todos os dias. Um dia aqui, ó, eu vou terminar lendo aqui um versículo que está lá no final de tudo. Um dia todos nós estaremos juntos no céu. Olha aqui, ó. Aqui o capítulo 21 do Apocalipse. João viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, viu? O mar não vai mais existir, não vai ter esse planeta mais aqui, ó. Esse mundo vai ser destruído pelo homem. Deus vai nos levar para um novo céu e uma nova terra. E eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus. Olha aí a igreja. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará,
e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele. E será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aqui o Senhor Jesus aparece e diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte de água viva. Quem vencer dará todas as coisas, eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos invejosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, e todos os mentirosos da sua parte será o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quem não quer servir a Deus vai para esse lugar aí, meu amigo. Então, fique firme na igreja. Fique firme com o Senhor Jesus. Essa cidade que nós vamos, ó, e nela não vi templos, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol. Um dia nós estaremos na presença de Deus para sempre. Nós estaremos com o Senhor para sempre. Um dia não precisaremos mais de tudo, porque o Senhor vai nos dar tudo lá. Nós vamos estar na luz, nós vamos estar na glória de Deus. Leve a sua vida com Deus a séria. Siga Jesus, não desista, porque um dia nós estaremos para sempre. Aqui o capítulo 22 mostra a nova cidade, o lugar onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Pense nisso. Vamos agradecer a Deus pela escola dominical. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Confirma a tua bênção sobre nós nesse domingo. Abençoe essa escola bíblica dominical. Obrigado por esse momento na tua palavra. Derrama a tua Shekinah sobre todos. Eu oro por todos nesta manhã, no poder e autoridade do poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja uma bênção. Fique na paz. Que Deus abençoe você.